Violência como resposta à intolerância. 7 funcionários da ONU foram assassinados no Afeganistão durante um violento protesto contra a campanha de um pastor americano que defende a queima do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ao todo, 12 pessoas morreram. Os manifestantes cercaram o prédio das Nações Unidas na cidade de Mazar-e-Sharif. Eram mais de 1000. Segundo a polícia, um grupo tomou as armas dos guardas da ONU, invadiu o prédio e abriu fogo contra os funcionários. 2 teriam sido decapitados. A ONU confirmou que os 7 mortos são estrangeiros, incluindo 4 guardas de segurança. Na cidade de Herat e na capital afegã, Cabul, também houve protestos. As manifestações foram contra um pastor americano que há 2 semanas queimou o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, sob a supervisão do pastor Terry Jones. No ano passado, o pastor Jones criou uma polêmica nacional ao ameaçar queimar o Alcorão em protesto contra a construção de um centro islâmico, perto de onde ficavam as Torres Gêmeas, em Nova York. Acabou desistindo. Na página da igreja onde Jones é pastor, são vendidas camisetas e xícaras em que está escrito "O Islã é do demônio". Hoje ele disse que não é responsável pelas ações dos manifestantes. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que o ataque foi uma covardia. O governo americano repudiou a queima do Alcorão e condenou com veemência as mortes no prédio da ONU. Para o presidente Barack Obama, o trabalho dos funcionários mortos era essencial para construir um Afeganistão mais forte. Sandra Coutinho, boa noite. Como as Nações Unidas aí em Nova York reagiram a essa explosão de violência, hein, Sandra? Boa noite, André. Boa noite a todos. Olha, o Conselho de Segurança convocou uma reunião de emergência e condenou os ataques nos termos mais fortes da linguagem diplomática e pediu que o governo do Afeganistão leve os responsáveis à justiça. O escritório da ONU em Mazar-e-Sharif foi esvaziado e a ONU decidiu rever todo o esquema de segurança em todos os postos que eles têm no Afeganistão. Não é o primeiro ataque a funcionários da ONU, nem no Afeganistão, nem em outros países. Bom, em 2009, insurgentes invadiram um albergue para estrangeiros em Cabul, a capital afegã, e mataram 5 funcionários da organização. Em 2010, militantes tentaram invadir um escritório da ONU em Herat, a mesma província onde fica Mazar-e-Sharif, e esses rebeldes estavam vestidos com burcas, né, aquele traje islâmico usado pelas mulheres afegãs. Agora, o medo das Nações Unidas é que aconteça um ataque mais violento, como o de 2003 em Bagdá, no Iraque. A gente lembra que o atentado matou 22 pessoas, entre elas o chefe da missão, que era o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Agora, Sandra, o que impressiona é como a intolerância, no caso de um pastor, o que é um agravante, porque é um sacerdote, é um religioso, pode causar um estrago tão grande. É impressionante, né, André? E olha que o pastor Terry Jones é líder de uma igreja pequenininha, numa cidade chamada Gainesville, lá na Flórida, e a igreja só tem 30 seguidores. Ele tenta se promover com essas ações contra o Alcorão, né? Na época que ele desistiu de queimar o livro em setembro do ano passado, a filha dele chegou a aparecer na televisão dizendo que o pai estava com problemas emocionais. O problema é que a autopromoção dele fica fazendo um barulho danado, chamando a atenção para os Estados Unidos num momento de grande efervescência no mundo árabe, em que o presidente Barack Obama tenta fazer exatamente o contrário, botar outros países ocidentais e a OTAN em evidência, como fez, por exemplo, na operação militar lá na Líbia. A avaliação da Casa Branca é que os Estados Unidos não podem ser sempre a figura de proa nesses conflitos, porque isso só alimenta o ódio dos terroristas contra os americanos. E uma das características mais marcantes das rebeliões, tanto na Tunísia quanto no Egito, por exemplo, é que os protestos contra os Estados Unidos ficaram em segundo plano. Eram questões internas que se resolveram sem o papel decisivo de Washington. O aumento da participação americana na guerra civil da Líbia, por exemplo, pode voltar a pôr os Estados Unidos na berlinda como um país que se intromete em assuntos internos de países árabes. E ações como essa desse Terry Jones botam ainda mais lenha na fogueira. Na verdade é difícil, né, André, a gente entender como é que ele faz uma coisa tão irresponsável sabendo que quem está na linha de mira são as tropas americanas mundo afora, né?
Você tem razão e também é difícil de entender o prestígio que esse pastor, como você mesma disse, de uma igrejinha pequenininha no interior dos Estados Unidos. Você viu quantos microfones de tantas emissoras de rádio e televisão deram bola, atenção para o que esse homem disse? Quer dizer, a gente também fica aqui, isso foi polêmico aí nos Estados Unidos, essa reflexão sobre a importância atribuída pela mídia ao que um pastor com uma ordem de grandeza muito restrita tem a dizer sobre o Alcorão. Lamentável. E faz um estrago enorme, né? Boa noite, Sandra.